Vamos falar mais desse clássico. Me fale um pouquinho do time do Galo, Cláudio Rezende. Qual Galo veremos em campo nesse domingo contra o Cruzeiro no Mineirão? Olha, João, o Atlético vai tendo aí com o Cuca uma espinha dorsal, o torcedor já vai sabendo qual é o time que vai jogar. Só tem uma interrogação, uma dúvida, por conta da questão médica do Coelho. Como o Júnior Santos foi expulso, se o Júnior Santos não tivesse sido expulso contra o Atlético, o Galo estava escalado com ele titular. Como o Júnior Santos está suspenso, o Coelho seria a primeira opção. Mas ele também tem um problema aí, com uma entorse no tornozelo, não treinou essa semana, está fazendo tratamento intensivo para ter condição de jogo domingo. Se o Coelho tiver condição no domingo, se conseguir ir para o jogo, vai ele. Se não, neste momento até acho mais provável que ele não vá para o jogo. Se o Coelho não vai para o jogo, aí o Cuca vai ter que montar um Atlético diferente. O que ele pode fazer? Colocar o Daverson junto com o Hulk? Seria uma alternativa. Nos Estados Unidos, João, a gente estava lá, o Cuca não teve nem Coelho nem Júnior Santos, porque eles não tinham chegado no Galo. Ele foi com o Gabriel Menino mais avançado e com um volante a mais. Hoje, se ele for com outro volante, eu creio que o Otávio seria a opção dele e não o Fausto Vera. O Fausto Vera jogou lá nos Estados Unidos. Então, João, se não jogar o Coelho, eu creio em duas situações. Ou com o Daverson, que ele não fez no primeiro jogo. Será que vai com o Daverson agora? Precisa ganhar? Ou ele vai com o Otávio. Aí ele avança, deixa o time do Atlético com o Rubens mais avançado, o Gabriel Menino também, o Scarpa e só o Hulk de atacante. Seria alternativas do Cuca. E essa peça de atacante é que tá complicando aí, que tá dando dor de cabeça do Cuca, porque ele não tem Júnior Santos e pode não ter o Coelho. Ô Edu, como é que você enxerga o Atlético com as possibilidades que tem o Cuca, sem ter o jogador que foi contratado para ser essa peça complementar ao Hulk no ataque? Né? Porque não tem o Júnior Santos nem o Coelho. O Atlético estava jogando com dois atacantes, uma dupla de ataque. Que é o Júnior Santos. O principal. O Coelho é a segunda opção. Ele perdeu a primeira e a segunda opções. Mas o Atlético estava jogando com uma dupla de ataque, né? Com o Júnior Santos e Hulk, depois Coelho e Hulk. A peça com característica para jogar dupla de ataque seria o Daverson. Eu não vejo o Bernard nem o Palácios com essa característica. Se fosse entrar com um desses dois jogadores de lado, talvez jogar com um trio de atacantes, o Hulk mais centralizado. E tem a opção que o Cláudio falou e que eu acho que pode ser a decisão do Cuca, que é trazer mais um meio de campo, um primeiro volante, no caso o Otávio, adiantar o Alan Franco e trazer o Gabriel Menino pro lado direito. Eu acho que o Galo perde poder ofensivo, eu não tenho dúvida disso. O Cuca chegou a falar disso lá em Orlando, a respeito dessa perda de poder ofensivo, mas ganha em força no meio de campo e aí é um trabalho que tem que ser feito para que o Atlético tenha força no meio e ao mesmo tempo não perca força ofensiva, porque o Galo precisa vencer o clássico, mas o Cuca tá numa enrascada. Não vai ser simples achar esse substituto, porque Daverson não vive um grande momento, Bernard e Palácios não tem essa característica, e você entrar com mais um volante e adiantar o Gabriel Menino, você tira o Gabriel Menino do melhor setor dele, que é o de segundo. Onde ele tá dando certo. Tá jogando bem. Ele começa a agradar fazendo isso. O segundo homem de meio. Tem um ditado no interior de Minas que diz que você não deve desvestir um santo para vestir outro. É mais ou menos isso. Mas no caso do Cuca, talvez ele tenha que fazê-lo. Porque tem um adversário muito forte pela frente e você tem que colocar em campo quem estiver vivendo melhores momentos. E não vejo isso no Daverson, Bernard, próprio Palácios, não estão ajudando muito. O meu palpite, Deivinho. Até porque eu acho que é a cara do jogo, né? E é o mais fácil. É o mais simples. É o mais natural. Eu também acho. É o que você mexe menos no time. Também acho. Então, meu palpite, Cláudio, Sim. eu não conheço Tô anotando aí. os bastidores do Galo como você. Pode me corrigir se você não concordar, fique à vontade, você conhece muito bem as profundezas do Galo. Meu palpite é Deivinho. Eu acho que se não tiver o Coelho, caminha mais pra ter um volante. Eu depois do jogo contra o Atlético, ele fazer um time parecido com os Estados Unidos, até pra ele ter atacante pra pôr no segundo tempo. Se ele começa com o Daverson, ele vai ter quem no segundo tempo? Se tiver aqui. Entendeu? O treinador tem que pensar nisso também. Porque, por exemplo, qual que é o cenário do Mineirão, domingo? É um cenário favorável ao Cruzeiro. Torcida, Cruzeiro naturalmente vai ter que sair pro início do jogo. O Galo tem que ganhar, mas ele tem que ganhar 90 minutos. Ele não precisa ganhar no início do jogo, né? Eu não sei se o Cuca já abriria partindo pra cima do Cruzeiro. Mas e aí, pensando ao contrário? Não seria, então, exatamente ao contrário? Ele tentar
propor o jogo, tentar ganhar o jogo no primeiro tempo, para ir no segundo tempo, se ele tá ganhando o jogo por 1-0, por 2-1, ele fechar o time e segurar a casa? É uma decisão difícil. Depois do jogo contra o Atlético... Bate o desespero, meu amigo. Bate. 30 do segundo tempo, 0-0 o jogo, bateu o desespero. Você vai tendo menos tempo, né? Exatamente. Depois do jogo contra o Atlético, eu falei a mesma coisa. O Cláudio deve se lembrar. Eu falei, a alteração mais simples é Davis. É entrar com Davis. Mas eu me recordo, acho que foi Campeonato Brasileiro do ano passado, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, quando o Atlético foi enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, o Milito colocou um meio de campo a mais. Foi a final... Foi a final do Mineiro. Não. No segundo, na volta. Foi no jogo da volta, 0-0. Ele colocou um meio campista, tomou uma porrada por causa disso. Porque não pode, tirou o atacante. Mas às vezes você tem que ser um pouco mais precavido para tentar colher frutos lá na frente. Então é um ponto de interrogação. Mas bom mesmo seria o Coelho jogar, viu, João? E o Atlético tem um cara lá dentro. Outra dinâmica pro Atlético no jogo. E o Atlético tem, para mim, um papa no departamento médico quando o assunto é tornozelo e pé, que é o doutor Otaviano. Brinquei na turma do bate-bola. Eu não sei se ele já cuidou de pé de Coelho. Mas ele é bom de serviço. O Coelho ele já cuidou, aquele lateral que teve lá atrás do Galo. Mas o doutor Otaviano, ele pra corrigir esse tornozelo aí em uma semana, eu não duvidaria não. Vou repetir o que eu disse aqui ontem. Minas Gerais tem o privilégio de ter alguns dos melhores médicos do Brasil, que é um país reconhecido pela qualidade da sua medicina desportiva. São pessoas muito competentes, né? Citou aí o doutor Otaviano. No Atlético, doutor Otaviano, o Rodrigo e quem mais hoje? E o outro é o Rodrigo Barreiros, também mais novo. Eu conheço menos, mais novo, certamente não tá lá à toa, também é da equipe, né? Também é da equipe. E no Cruzeiro, doutor Sérgio Campolina? Doutor Wallace e doutor Felipe também. É a mesma coisa, conheço mais o doutor Sérgio Campolina, mas certamente o balizamento é por cima com a turma ali, né? Sim. Carlos, o Thiago também, doutor Thiago, é outro também que faz parte desse grupo do Cruzeiro.